retomar a nossa série de pregações lá no livro de Juízes, e agora nós vamos chegar já no capítulo 10. Nós já estamos aí na metade do livro e vamos estudar um personagem bastante interessante no dia de hoje, que é o personagem Jefté. Queria que você abrisse sua Bíblia, Juízes capítulo 10, do verso 6 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova: serviram aos Balaíns, aos postes sagrados, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses amonitas, aos deuses filisteus. E assim como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus, dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram a todos os israelitas de todo o leste do Jordão em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. E o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moabitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra, de podermos crescer na Tua presença, e nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nesse momento em que nós vamos refletir sobre esse texto tão difícil, tão duro, que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, Pai, trazendo cura, edificação, ânimo, alegria, mas também advertência e exortação, ó Pai. Que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações do livro de Juízes, e nós temos dito aqui o seguinte: Juízes é um livro cíclico, mas ele não simplesmente fica rodando em círculo. Cada vez a história é repetida, mas ela vai descendo um pouco mais, ela vai piorando um pouco mais, e ela vai ficando cada vez pior. Se você se lembrar dos primeiros juízes que nós vimos, você vai ver que Deus chamava um homem, esse homem vencia o inimigo, e um grande período de paz era estabelecido sobre Israel. Israel voltava a fazer o que era mal, e mais uma vez Deus levantava um juiz, e o juiz libertava o povo daquele inimigo, e grande período de paz era estabelecido sobre Israel. Mas agora não. Agora o período foi encurtando, e agora em Gideão nem teve mais período de paz. Não teve mais período de paz, porque cada vez mais o povo vai pecando de maneira mais severa, e por isso a disciplina de Deus vai sendo mais severa. Mais uma vez, nós vimos semana passada, nosso último encontro, que Gideão terminou a sua jornada de maneira ruim, e depois Abimeleque, o filho de Gideão, acabou de bagunçar com tudo, um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem cujo ego era o centro da sua caminhada. Mas aí Deus, mais uma vez, derrama graça sobre Israel, levanta juízes e traz então libertação. Dessa vez a paz não veio, mas houve libertação dos inimigos. Mas aí o ciclo volta a se repetir. E o ciclo é o seguinte, verso 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo, lembra que nós vimos aqui do verso 6 até o verso 9?
Os israelitas voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor, só que agora é o seguinte: antes eles estavam adorando somente um outro Deus de um outro povo. Depois eles começaram a adorar dois. Agora por fim eles estavam adorando todos os deuses de todos os povos inimigos deles. Todos. Dos amorreus, dos filisteus, dos moabitas, dos amalequitas, todo mundo. Eles se aculturaram de tal forma que eles começaram a idolatrar tudo. É aquele negócio: faz bem, então eu quero. Como se fizesse bem, mas não faz. E aí o povo mais uma vez clamou ao Senhor. Verso 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Olha, Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. Nós realmente estamos idolatrando, fazendo aquilo que o Senhor não tinha dito para a gente não fazer. E eles fizeram esse clamor com que objetivo? Que mais uma vez o Senhor olhasse com um olhar de ternura, de carinho, de amor, e viesse ao encontro de Israel e libertasse Israel. Só que dessa vez, como diz por aí, zangou o sabão. Dessa vez, a disposição de Deus não estava assim tão grande para de fato libertar Israel. Se você vai lembrar que já com Gideão o povo não se arrependeu dos pecados. Aliás, em nenhum momento de todos os juízes até aqui, não houve nenhum período em que Israel de fato se arrependeu dos seus pecados. Eles reconheciam, mas eles não se arrependiam. E mais uma vez, eles estão repetindo essa forma, reconhecendo o seu pecado, mas sem se arrepender, apenas pedindo socorro para Deus. E aí o que Deus diz? O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moabitas oprimiram vocês, vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles. Olha, vem cá, isso já aconteceu outras vezes. Eu estou te manjando. Toda vez que o bicho pega para o seu lado, você vem correndo para mim e eu te ajudo. É isso que está acontecendo. Agora é o seguinte, olha só: mas vocês me abandonaram e prestaram culto aos outros deuses, por isso não os livrarei mais. Chega! E ele piora, olha o discurso: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Vocês nos escolheram adorar os deuses dos amorreus, dos amalequitas. Vocês não escolheram adorar o dinheiro. Vocês não escolheram adorar o academicismo. Vocês não escolheram adorar a sua família. Vocês não escolheram adorar a sua igreja. Vocês não escolheram adorar o seu líder. Vocês não escolheram adorar a sua ideologia. Corre atrás desse negócio agora para resolver sua vida. Não vem atrás de mim não. Meu irmão, eu não queria ouvir isso de Deus. Eu não queria ouvir isso de Deus. Parece que a paciência de Deus chegou. Ele não aguentava mais a cara de pau. Ele não aguentava mais aquele povo sem vergonha, que simplesmente corria para Deus na hora da necessidade. Você sabe o que é o duro? É que não é só eles que fizeram isso não. Esse é que é o problema. Porque se você começa a se encaixar nessa história aqui, você já deve estar sentindo um apertinho no coração. E pensando assim: meu Deus, agora lascou. Porque eu já vim uma vez e Deus me socorreu. Eu vim 2 vezes e Deus me socorreu. Eu vim 3, eu vim 4, eu vim 5, eu vim 6. Será que acabou minha cota? Mas eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. O problema é que o coração daquele povo não estava quebrantado. Não é que Deus não queria perdoar eles. Não é que Deus não tinha acabou a paciência de Deus. Agora, não, o problema não era esse. O problema é que Deus já estava safo da sem-vergonhice daquele povo, que até reconhecia o que estava fazendo de errado, mas não se arrependia, não mudava a sua direção. Parece que eles só buscavam a Deus se Deus desse aquilo que eles queriam. Se Deus não desse aquilo que eles queriam, então esse Deus não me serve mais. E aí Deus passou a ser apenas um objeto de barganha. Eu tenho algum tipo de benefício? Então eu vou lá. Pronto! E aí Deus fala assim: você quer barganhar comigo? Acabou. Barganha com seus deuses aí. Barganha com aquilo
que tem se tornado o centro da sua existência. Barganha com isso. Vai clamar para esse negócio, que não dá certo, barganha comigo. E aí parece que Israel sentiu o drama. Parece que Israel agora falou, deu ruim para nós. E aí o texto continua. Verso 15, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. Senhor, você tem razão. Nós estamos muito errados. Se o Senhor puder, livra a gente. Mas estamos em suas mãos. E aí, aqui, meu irmão, eu quero que você perceba uma coisa. Arrependimento não é discurso. Arrependimento é ação. Ok? Olha o que o texto continua dizendo. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Percebeu a mudança? Da outra vez, o discurso era o mesmo. Nós pecamos. Nós realmente adoramos aos deuses de Baalins. Nós realmente praticamos a idolatria. Livra a gente, Senhor. Deus falou, não. Chega de sem vergonhice. Chega, acabou. Aí o povo sentiu o drama. E agora sim eles se arrependem. Agora sim o coração deles se torna quebrantado. E essa é a verdadeira diferença de alguém que se arrepende do pecado para alguém que não se arrepende do pecado. O que é? A ação. A ação. A ação. Você já ouviu essa história? Essa é uma história comum. Imagina alguém que é viciado na bebida alcoólica. Todas as vezes que essa pessoa toma um porre, todas as vezes que esse cara fica bêbado, normalmente o discurso é o seguinte: nunca mais, chega, fiz besteira demais, estou arrependido, não dou conta mais, eu preciso mudar minha vida, eu tenho consciência disso. E essa história, o que ela acontece normalmente? Fica uma semana legal, 2 legal, 3 legal, de repente, cai de novo. E aí cai de novo. E aí cai de novo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Imagine que você, que é casado, já pediu perdão à sua esposa por alguma coisa que você fez que a magoou profundamente. E você disse assim, olha, eu conheço o meu pecado, eu me arrependi e eu não voltarei a fazer tal ação. Só que aí você faz. A pergunta é, se arrependeu mesmo? Hã? Entendeu? Poderia dar mais 76 exemplos aqui, gente, mas acho que já deu para pegar a ideia, não deu? O povo agora se arrependeu. E aí, gente, a parte B do verso 16 é extraordinária, porque diz assim, olha só, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Cara, você tem que abrir seu coração para isso. O amor de Deus é uma coisa tão doida, exagerada, louca, fora do sentido, que imediatamente, quando Deus viu aquele coração quebrantado, viu que eles se arrependeram, viu que eles abandonaram os falsos deuses e começaram a cultuar, e esse cultuar aqui é cultuar de coração sincero, de verdadeira adoração. O texto diz o seguinte: Deus não pôde mais ficar nervoso, Deus não conseguiu mais ficar irritado, Deus não conseguiu mais ficar irado. Por quê? Porque a graça, o amor começou a ultrapassar a ira. Eu vivi isso esses dias com Isaac. O Isaac fez uma coisa errada. Ele me desobedeceu. E o que ele fez foi o seguinte: a gente estava trocando ele e ele chutou. E pô! E eu falei, não pode. Irado, nervoso, sabe o que ele fez? E me deu uma vontade de dar uma gargalhada na hora também. Bonitinho. Isso tem a ver com amor. Se não fosse meu filho, não ia achar bonitinho não. Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Deus olha para você com amor de pai.
Ele vê você como um filho. E quando o seu coração se quebranta, quando você sofre, quando dói de verdade, Ele sente esse negócio também. Essa é a dimensão do amor de Deus. Mas o texto continua. O povo ficou desesperado. E aí eles começaram a falar, os amonitas estão vindo aí, e eles vão nos destruir. E aí os líderes de Gileade se reuniram e falaram assim, nós precisamos achar alguém para guerrear em nosso favor. E aí eles pensaram, tem o Jefté. Jefté é o seguinte, do verso 1 ao verso 3, não está aí, depois você pode conferir na sua Bíblia. Jefté era uma espécie de chefe da gangue. Jefté era filho de uma prostituta. Jefté não era filho legítimo do seu pai, nem da sua família. Então, ainda novo, os seus irmãos expulsaram ele do seio da família e disse, você não vai ter herança do nosso pai, vaza daqui. E Jefté foi viver na rua sozinho. E que diz o texto que ele conseguiu mais alguns vadios para andar com ele, gente que não faz nada, gente à toa. E ele literalmente se tornou chefe de uma gangue. Ele literalmente se tornou bandidão. E agora os amonitas estão vindo. E o povo de Gileade está preocupado, porque ninguém tem coragem de enfrentar os amonitas. Quem que a gente vai chamar? Chama o Jefté. Jefté é corajoso, Jefté é vaidoso, Jefté é bruto, guerreiro de verdade. E outra coisa, se ele morrer também não tem valor nenhum para nós, então está tudo certo. E aí eles vão chamar Jefté, olha só. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra com Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram eles, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Vem ser nosso líder de guerra. Vem ser nosso general. Vem cá. Mas Jefté não é bobo. Olha o que diz o verso 7. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiavam? Eu não fui expulso da casa do meu pai? Por que vocês me procuram agora, quando estão em dificuldade? Meu irmão, presta atenção que esse discurso aqui parece um paralelo do discurso de Deus com o povo de Israel, não parece? O povo de Israel estava desesperado, correu para Deus, falou, Deus, socorre a gente. Deus falou, não, agora, só porque vocês estão aí cheios de desespero, vai correr atrás dos deuses de vocês. Parece um paralelo aqui. E aí Jefté pega e fala assim, apesar disso, agora estamos apelando, perdão, me perdi aqui. Vocês não me odiavam, nem expulsaram a casa do meu pai, por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você responder os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. E aí, a palavra mudou. A primeira proposta era dele ser comandante. A segunda proposta era dele ser uma espécie de rei. A palavra chefe aqui é uma espécie de governante. Você vai governar sobre nós. Eles quiseram mexer com a vaidade de Jefté. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, o Senhor entregar a mim, serei chefe sobre vocês? O que Jefté está fazendo aqui, gente? Barganhando. Você vai ver que Jefté, às vezes é bom em fazer isso, às vezes não é tão bom assim não. Ele está barganhando com o povo, vem cá. A palavrinha chefe aí me interessou. Comandante eu não estava muito afim não. Mas chefe é bom. O cara que foi expulso anos atrás, agora volta como supremo governante de Gileade? Esse negócio aí me interessou. Se você já viu o Peaky Blinders, uma série que existe aí, de luta de gangue e não sei o que e tal, é mais ou menos aquele negócio que está acontecendo aqui. E aí ele interessou. Não, para chefe eu estou topando. Então se eu for e Deus me fazer vitorioso, vocês me colocam como chefe? E aí o verso 10, os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Essa palavra aqui é uma palavra muito importante, porque o que está dizendo aqui é o seguinte, nós vamos fazer um rito sagrado, cujo Deus será testemunha da nossa promessa, entendeu? Não é só uma palavra de expressão, o Senhor é a nossa testemunha, não. Eles estavam propondo para Jefté um rito sagrado naquela época, em que eles iriam para o altar diante do sacerdote e fariam um juramento diante de todo o povo sobre o olhar de Deus, de que aquela promessa seria cumprida. E foi isso que aconteceu.
Jefté então fica empolgado. Jefté fala: agora não, desse jeito aí eu estou topando, vamos embora. E eles então foram para Mispa e fizeram de fato esse ritual e fizeram esse compromisso com Jefté. Fizeram esse compromisso com Jefté. Mas Jefté não estava muito a fim de guerrear. Qual era o interesse de Jefté nisso aqui? A vaidade, o ego, o orgulho. Era esse que era o interesse dele, certo? O cara, o bastardo expulso outrora, agora pode voltar como governante supremo daquele povo. Esse era o interesse. Ele barganhou, ele negociou, para que o interesse dele fosse alcançado. Agora ele tem uma guerra real, porque ele se comprometeu em liderar o povo de Israel diante dos amonitas. E aí Jefté vai usar 3 argumentos, eu trouxe um resumo, porque o texto é muito longo. Olha só, o primeiro argumento que ele usa é o histórico. Ele diz assim para o rei amonita: vem cá, por que vocês estão querendo guerrear contra nós? O que a gente fez de errado? E aí o rei amonita respondeu assim: vocês invadiram a nossa terra, e nós estamos querendo tomar de volta. E aí Jefté, para justificar a não guerra, ele tenta mais uma vez negociar. E aí ele usa 3 argumentos para isso. O primeiro é histórico. Do verso 15 até o verso 22, Jefté vai explicar o seguinte: a terra nunca foi de vocês. A terra era dos amorreus. E os amorreus entraram em guerra conosco. E nós guerreamos e vencemos. E por direito, então, agora a terra é nossa. Essa terra cujo nós estamos, nunca foi dos amonitas. O segundo argumento que ele usa é o argumento teológico. O que é isso? Foi Deus quem nos fez vitoriosos e nos deu essa terra. Se o Deus de vocês tivesse dado essa terra para vocês, ela seria de vocês também. E por fim ele usa um argumento histórico. Ô rei amonita, tem 300 anos que nós moramos aqui. Os seus ancestrais nunca questionaram essa terra. Por que você está fazendo isso agora? Sabe o que o rei amonita respondeu? Nada. Ele nem deu a intenção, porque ele queria ir para a guerra. Ele queria ir para a guerra. Até aqui está claro? Tranquilo? Ok? Jefté é um cabra bom ou ruim? Faz assim ou assim, o que você acha? Jefté é um cabra bom ou ruim? Assim ou assim, gente? Um de cada, né? Faz assim. Ora ele é bom, ora ele é ruim. Jefté confia em Deus? Não. Jefté não confia em Deus. Qual era o interesse de Jefté com a guerra? O ego dele, o orgulho dele. O que estava conduzindo ele para essa guerra? Era libertar os seus irmãos israelitas? Era libertar o povo do Senhor da mão do inimigo opressor? Era isso que estava em jogo aqui? De forma nenhuma. De jeito nenhum. Jefté queria apenas ser governante. E ele estava desesperado para alcançar isso. Possivelmente, Jefté imaginou que esses argumentos seriam o suficiente para os amonitas não entrarem em guerra. E aí ele chegar lá para o pessoal de Israel: galera, resolvi a questão, não vai ter mais guerra, está tudo certo, eu sou governante agora, não é isso? Mas o argumento não deu certo, o rei amonita queria ir para a guerra de todo jeito, e aí Jefté precisa garantir esse negócio, na cabeça dele, ele precisa garantir essa vitória. E aí vem o grande desastre de você tentar barganhar com Deus. Essa é uma das histórias mais terríveis da Bíblia, e eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos ler agora. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Você lembra que isso tinha acontecido em outro momento com Gideão também? A palavra aqui é revestiu Jefté de autoridade, de poder. De alguma forma isso foi manifesto, para que isso tivesse que ser registrado, ok? Então isso se tornou público. Jefté sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, Jefté sabia que o Espírito do Senhor estava nessa causa, estava nessa guerra, Jefté sabia de tudo isso, beleza? Mas isso não era o suficiente, porque Jefté não era um cara temente ao Senhor. Jefté não foi criado na igreja, Jefté não conhecia a Bíblia direitinho, Jefté era um cara do mundo que vivia no mundo, ok? Ele atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispe de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor. Ele foi preparando o pessoal para a guerra: vamos para o pau, vamos começar a guerrear com essa galera. E aí ele disse o seguinte:
se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Ok? Entendeu a promessa aqui? Oh Deus, se você me fizer vitorioso, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Essa é a promessa. Esse é o voto. Pergunta número 1. Precisava dele fazer esse voto? Não. Por quê? Porque o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Ok? Pergunta número 2. Por que diabos ele fez esse voto? Porque ele só conhecia esse modo de relacionamento com divindade. Jefté, como eu disse, não frequentou escola dominical, ele não tinha pence laranja, ele não tinha tia Manu, ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada disso. Ele não fez curso de crescimento, ele não fez Life on Life, ele não fez curso de teologia sistemática, ele não fez nada. Ele era apenas um cara que caiu de gaiato no navio, é isso. Ninguém queria ir para a guerra. Vamos pegar alguém que não vale nada para nós. Esse cara é guerreiro, esse cara manja dos Paranauê, ele não tem medo da morte, vamos pôr ele na frente de batalha. Esse era o pensamento dos líderes de Gileade. Ninguém tem coragem, manda o gangster. Jefté falou, eu vou, mas se eu vencer, se eu vencer, vocês vão ter que me fazer rei, vocês vão ter que me fazer governador. E aí ele foi para a guerra. E aí, como que se adorava, por exemplo, os deuses moabitas? Como que você garantia vitória dentro da religiosidade dos amorreus, dos amalequitas? Com sacrifícios humanos. O deus Moloque exigia sacrifício de filhos. Os pais sacrificavam os seus filhos em prol de uma vitória. E na cabeça de Jefté, era assim que acontecia. Era assim que tinha que ser. Jefté estava totalmente aculturado no momento em que ele estava ali. Ele não tinha relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Mas o texto piora, olha só. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou. Quem foi que deu a vitória? O Senhor os entregou nas suas mãos. Pergunta: a vitória foi dada por causa do voto de Jefté? Foi dada por causa do quê? O Espírito do Senhor já estava sobre ele, certo? O Espírito do Senhor já estava conduzindo toda a história. Ele inclusive já estava conduzindo a saída de Jefté da sua família, o fato dele ter sido forjado na dor, no sofrimento, na violência, para que ele de fato fosse capaz o suficiente para que no momento certo ele pudesse libertar Israel das mãos dos amonitas. Tudo isso fazia parte do plano e do propósito de Deus, mas Jefté não pensava assim. Diferente, por exemplo, de José. Quando você pega José, quando ele foi escravo, foi levado lá para o Egito, a casa de Potifar, depois foi preso, e aquele negócio todo, virou uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Quando os irmãos foram combater, quando José foi confrontar os irmãos, e os irmãos perceberam, meu Deus, é José, e agora ele está mandando no Paranauê aqui, nós estamos lascados. José falou assim, não, relaxa, foi Deus que me trouxe adiante de vocês. Olha a visão teológica de José. Deus está no controle desse negócio todo. Eu não fui parar na casa de Potifar por acaso, eu não fui preso por acaso, eu não fiquei na cela com um cara que teve o sonho por acaso. Não, Deus estava em cada detalhe desse negócio. Ele tinha a consciência, o conhecimento, a relação certa com Deus. Mas Jefté não. Jefté achou que qualquer mandinga, qualquer forma de se fazer, e com a gente, eu assusto nos dias de hoje, pastores que nem deveriam ser chamados de pastores, ensinam a pôr sal grosso para expulsar espíritos demoníacos. Isso nunca foi uma prática da igreja, muito menos uma prática bíblica.
nós estamos expulsando mal olhado, nós estamos fazendo, ungindo máquina de lavar, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? O nosso coração se amoldando aos deuses Moloque, aos deuses dos amorreus, aos deuses dos amalequitas. Nós estamos vivendo isso hoje, quando a palavra de Deus não é o centro de condução da nossa adoração a Deus, nós vamos pegando qualquer prática. Rapaz, me ensinaram um negócio aí que é show de bola. Se você pegar a sua camisa, torcer 3 vezes, passar no álcool, numa tinta, no álcool, numa água e vestir ela, qualquer negócio você vai ser vitorioso. Isso não existe não, viu? Acabei de inventar. Mas se alguém fala isso com convicção, você fala, rapaz, revelação. Ainda, olha, um maldito é um desgraçado. Eu vou usar a palavra desgraçado como alguém que não tem a graça de Deus. Foi o Espírito Santo que me revelou. Vou parar por aqui, senão daqui para frente eu vou começar a pecar. Você está entendendo, meu irmão? Eu e você precisamos conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, para nos relacionarmos com esse Deus. Foi através dessa palavra que Ele disse o que Ele queria, como Ele queria, da forma que Ele queria. Não foi alguém que recebeu uma revelação, seja lá do que tenha sido, que agora vai determinar como nós vamos adorar o Senhor, como nós vamos nos relacionar com o Senhor, como nós vamos expressar a nossa vida de maneira que glorifica o Senhor. É a palavra dele. Mas Jefté não sabia disso. Jefté só queria vencer aquela guerra, ele queria algum selo de garantia, e aí ele falou, ó, na hora que sair alguém aí, eu ofereço em sacrifício. E aí vem o verso 32. Então Jefté foi combater, verso 32 já foi 33. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer, até a vizinhança de Minite. Chegando a Abel-Queremim, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborim. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Você já entendeu o que aconteceu aqui, né? Ele está voltando para casa, estão tocando, guerreando não, gritando, todo mundo feliz, satisfeito, ganhamos a guerra, detonamos os caras. E aí vem a filha dele, a única filha dele, a única filha que ele tinha, dançando, feliz, satisfeita, meu pai venceu. E aí o texto continua e ele diz assim: quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Pausa, espera aí, parou. Era a prática do povo de Israel sacrifício humano? Não. O texto de Levítico diz que isso era proibido, e que se alguém, eventualmente, na loucura da mente, o fizesse, poderia voltar atrás. Mas Jefté sabia desse negócio? Não. Para ele, se ele não cumprisse, quem que ia se lascar? Ele. Então, entre eu e minha filha, foi mal, né, filha? Estou sofrendo aqui, mas vai você. É isso. E olha só o que essa menina respondeu. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos amonitas. Deus, meu pai, estou tranquilo, é o meu propósito, está tudo certo. Gente, imagina a paz dessa menina, a tranquilidade dessa menina. Prometeu, cumpre, está tudo certo, tudo ok. E aí o verso 37 continua, e prosseguiu: mas conceda-me 2 meses, para eu vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas. Me dá 2 meses de lamento, nós vamos gritar, sair rasgando a roupa, berrando,
2 meses pelas colinas, porque jamais me casarei. E ele disse: vá. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas, choraram, porque ela jamais se casaria. Pausa novamente. Por causa desses 2 versos, alguns teólogos tentam amenizar o texto. Ele diz assim: olha, Jefté não matou a sua menina, ele não prometeu sacrifício humano, ele prometeu uma consagração. Então, na verdade, ele não prometeu entregar ela em holocausto, ele prometeu assim: olha, agora ela vai virar uma espécie de freira, é isso. E ele ficou desesperado, quem explica assim, porque ele não teria descendência, ele não teria herança. Então as vitórias dele a partir daquele momento, pouco importava, porque a família dele não ia prosperar. Martim Lutero, quando discutindo sobre esse texto, ele diz assim: a gente até gostaria de pensar que fosse diferente, mas a verdade é que Jefté matou a sua filha. Eu entendo o coração dos teólogos que fizeram isso. É triste você pensar que tem uma história dessa na Bíblia, mas meu amigo, essa aqui nem é a pior de juízes, você vai ver para frente. Isso aqui serve para mostrar quais são as consequências de alguém que brinca de se relacionar com Deus, de alguém que pensa que pode manipular a Deus, de alguém que pensa que na verdade é o Senhor da história, enquanto o Senhor da história é aquele que governa sobre todas elas, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Passados 2 meses, ela voltou à casa de seu pai, e ele fez como ela tinha dito e prometido no seu voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. E aqui tem mais uma comprovação histórica. Isso não é uma comprovação bíblica, mas uma comprovação cultural. Até hoje, na região de Gileade, tem uma tribo de Israel que celebra esses 4 dias do holocausto. A palavra era muito clara ali no início: oferecer em sacrifício do holocausto da filha de Jefté. Resumindo, você está a fim de barganhar com Deus? Eu espero que não. Até porque, como nós lemos no início desse culto, o que eu e você podemos dar ao Senhor? Que tipo de troca nós podemos oferecer a Ele? Para o Senhor falar assim: não, já que você me ofereceu esse negócio aí, agora nada. Mas o texto continua, olha só. Depois disso, ele entrega então a sua filha à morte. E aí vem a tribo de Efraim. A tribo de Efraim já apareceu com Gideão também. Eu vou resumir aqui, não vou ler o texto para a gente poder acelerar mais um pouquinho. A tribo de Efraim vem mais uma vez falando assim: ô Jefté, você não chamou a gente para a guerra não, velho? Nós somos a tribo de Efraim, nós não tivemos nenhuma glória, não tivemos nenhum louvor nessa guerra aí. O que Gideão fez? Não, calma lá, vocês mataram o general, vocês são escolhidos, vocês são especiais. Mas Jefté é gangster, amigão. Jefté não tem negócio. Jefté tinha acabado de matar sua filha. Jefté estava com o coração dilacerado. Ele não estava a fim de negociar mais não. Jefté falou assim: como é que é? Efraim falou: olha, porque vocês não me chamaram, nós vamos entrar na sua casa e queimar você vivo lá dentro. Aí Jefté falou: ah, é assim? Vou te mostrar com quantos pau faz uma canoa. E ele simplesmente invadiu a tribo de Efraim. E o povo correu, mas ele cercou as pessoas. E aí ele fez uma espécie de barragem no caminho até Efraim, antes do Jordão. E aí eles pegaram e fizeram um negócio muito interessante. Eles criaram um método para descobrir se as pessoas que estavam passando ali eram de Efraim ou não era. E como que eles faziam esse método? Com a palavra shibolete. Então é o seguinte: se eles responderam shibolete, então está certo. Agora, se eles falarem sibolete, percebeu a diferença? Si. Por causa do sotaque da tribo de Efraim, eles não conseguiriam falar si. Eles sempre falavam shi.
Não era simples. Está vindo da onde, amigão? Você é lá de Efraim? Não, sou não. Então fala com a gente aí. Chibolete ou cibolete? Cibolete. Para cortar a cabeça. Sabe quantos morreram assim? 42 mil pessoas. Em toda a história de Juízes, nenhum inimigo, nem os amorreus, nem os filisteus, nem os amonitas, nem os moabitas, nem os amalequitas, nenhum desses matou tanta gente em Israel. Nenhum desses. Nenhum deles. O pior inimigo da história de Israel no livro de Juízes, que durou 400 anos, é um juiz, Jefté. Por quê? Porque o seu coração estava distante do Senhor. E por que Efraim pagou? Porque o seu coração estava distante do Senhor. Resumindo, meu irmão, se você fizer besteira, vai dar ruim para você. Sabe esse negócio que ficam dizendo aí para nós, que quando a gente morrer, sem se arrepender, sem de fato ter um relacionamento com Cristo, nós vamos para o inferno, e que esse negócio de inferno é um trem ruim de verdade, e que vai durar toda a eternidade? Então, é verdade. Vai acontecer mesmo. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se quebrantar, se você não buscar conhecer a Deus, para se relacionar de verdadeiro coração com Ele, você vai para o inferno. Essa é a verdade. E se tem uma coisa que esse texto deixa claro para nós, é que ninguém vai passar impune. Ninguém vai passar impune. Então eu quero concluir fazendo algumas aplicações aqui com você. A primeira delas é a seguinte: é preciso fazer mais do que reconhecer o pecado. É preciso se arrepender. Sabe, é aquele negócio, eu estou passando por isso. Eu preciso emagrecer. Eu sei que eu preciso. Eu reconheço que eu preciso. Mas só reconhecer não emagrece não. Você tem que agir. Você precisa se arrepender, meu irmão. Você precisa mudar. E olha, todo mundo que está aqui sabe pelo menos 99% das coisas que precisa fazer. Você não precisa de ninguém para te falar nada. Você sabe os seus pecados. Você conhece os seus pecados. Você sabe quais são as atitudes e as ações que você precisa fazer. O grande diferencial aqui agora é você parar de apenas saber e começar a fazer. Porque isso que é quebrantamento de coração sincero. Isso que é quebrantamento de coração sincero. Segundo, pense, a sua relação com Deus é baseada somente naquilo de bom que Ele pode te dar? Você vai até Deus porque você quer que Ele te solucione algum problema, assim, tem alguma coisa assim que está pegando, você fala assim, cara, agora é só Deus mesmo, vou recorrer ao Senhor, porque agora eu preciso de mais do Senhor. A sua relação com Deus é baseada tão somente nisso? Porque se for, eu sinto dizer, você não se relaciona com Deus de verdade. Nós nos relacionamos com Deus, glorificamos o nome de Deus, por causa daquilo que Ele já fez em nós. Ele já pagou toda a nossa dívida. Ele assumiu o nosso lugar no inferno. Esse negócio de inferno, nós falamos que é verdade. Ele tomou a gente de lá, pegou para Ele, nos deu o nome dele. Você já pensou nesse negócio? Seu sobrenome agora tem um nome de Deus. Você pertence a Ele. Ele criou 2 ritos para que nós possamos testemunhar da verdade dessa aliança: o batismo e a ceia. Para que a gente não esqueça jamais, Deus tem uma aliança com o seu povo. Terceiro, qual a sua motivação ao aceitar viver a missão de Deus? Porque veja bem, Jefté, nós precisamos que alguém liberte o povo de Deus. Nós precisamos que alguém liberte o povo de Israel. Qual foi a motivação de Jefté? Não, pai, que é isso? O povo de Deus pode passar vergonha não. Conta comigo. Eu tenho os talentos, eu tenho a capacidade, eu tenho os homens, está tudo certo. Deixa comigo. Foi isso que Jefté fez?
Então, eu até vou, mas eu tenho umas exigências aí. Tem muita gente vivendo a missão de Deus dessa forma. Deus, eu até vou, mas é o seguinte, se for para eu não ser reconhecido, não dá. Não dá. Tem que pôr pelo menos um videozinho, uma fotinha minha no Instagram, sei lá, qualquer coisa. Assim, graças a esse irmão. Vocês podem ter certeza de uma coisa, enquanto eu for pastor dessa igreja, nunca vai ter nada aqui com o nome de quem quer que seja. Nunca. Enquanto eu for pastor aqui, não. Depois que eu morrer, beleza. Porque nós compramos uma casa agora, então nós vamos ficar até 2051 aqui. Que é 30 anos. Não estou brincando, não, é verdade. Então, até 2051 não tem ponto de escapar, não. Por quê, meu irmão? Não estou dizendo que quem faz isso está errado, não. Eu sei, as pessoas gostam de homenagear alguém. E está tudo certo com isso. Mas isso é tão perigoso. Isso é tão difícil de ser administrado no nosso coração. Salão fulano de tal. Calçada Beltrano de tal. Bonito, joia, homenagem justa. O problema é que normalmente a gente faz isso para quem já morreu. Então, faz nem diferença. O cara já morreu mesmo. Tem nem efeito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Quarto. A cultura pagã estava tão impregnada no coração de Jefté que ele não sabia se relacionar com Deus de uma forma diferente daquela ensinada pela cultura pagã. A questão é, e você, sabe? Você sabe? Esses dias me mandaram um vídeo, eu nem lembro quem foi, de um pastor no YouTube, dizendo o seguinte, presta atenção nisso aqui. Vocês nunca entenderam a história de Davi e Golias correta. Davi pegou 5 pedras. 5. Essas 5 pedras significam não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, até aí, ok. Você sabe por que ele pegou 5? Não é porque ele estava com medo de errar, não. É porque tinha 5 gigantes. E na hora que ele acertou a testa do Golias, que era o maior, mais forte, os outros 4 correram. E eu falei assim, gente, onde é que esse cara vai chegar com esse papo? Qual é a aplicação do cara? Você sempre precisa ter uma pedra para cada gigante que se apresenta na sua vida. São os seus talentos. Quais são as pedras que Deus tem te dado para derrubar gigantes? E eu pensei, Jesus, só ela, não tem outra pedra não. A Bíblia diz que Ele é a pedra angular, Ele é o que sustenta tudo. Se Ele cair, desmoronou tudo. Você percebeu o tipo de bobagem? Não tem esse negócio na Bíblia. Não tem, não tem. Se você, nossa pastor, eu achava que era 5 mesmo, eu tinha ouvido esse cara também. Não tem isso, gente, não tem. Lê o texto está lá. O texto fala de um gigante, um tal de Golias. Não importa quanta convicção alguém possa colocar numa fala, se não tem na Bíblia, não é de Deus. Você precisa guardar isso no seu coração em nome de Jesus. Você precisa se despertar para isso, precisa deixar de ser enganado. Em nome de Jesus. Corre para a Bíblia. Come esse negócio, leia isso. Hoje você nem precisa de ler, você sabia disso? O aplicativo você põe assim, lê. O trem lê para você. Você põe no fone, corre, sei lá, aprende. O que não dá é para você continuar barganhando com Deus, se relacionando com Deus e ainda culpando a Deus. Quinto, barganhar com Deus é uma grande bobagem. Sabe por quê? Porque já deu tudo em Cristo. Não tem nada. Presta atenção aqui. Eu queria que Deus me curasse, suponhamos, mas eu morri. Deus falhou? Por que Ele não falhou? Porque a cura real é a vida eterna. A cura real é a vida eterna. Você está entendendo isso, meu irmão? Eu queria que Deus me fizesse prosperar, mas eu não prosperei. Ele falhou? Não. Por quê? Porque a prosperidade real é na vida eterna.
Eu queria parar de chorar e lamentar, mas Deus não me deu isso. Ele falhou? Não, porque Ele prometeu que vai enxugar lágrimas na vida eterna. Ele já te deu tudo, tudo, tudo. Sexto, o orgulho levou Efraim à destruição, a vaidade levou o Jefté a ser o grande vilão. Você acha que está acontecendo diferente contigo? Quem você é nesse negócio aí? O orgulhoso que não aceita ficar para trás, que não aceita ser reconhecido? Ou o vaidoso que não aceita um desaforo e vai para o pau mesmo, não interessa quem seja? Quem é você? Sétimo, Jefté, o suposto herói dessa história, é uma grande decepção. Decepção. Porque o verdadeiro herói não pode ser nem Jefté, nem eu, nem você. O grande herói é Cristo. Perguntinha: Jefté foi para o céu ou para o inferno? Se eu te falar que esse homem foi para o céu, você acredita? Está lá, Hebreus capítulo 11, Jefté, um dos heróis da fé. Você fala, não tem cabimento. Não, está zoando comigo. Não é esse cara aqui foi? Bom, aquela lista ali eu penso que é a certeza. O resto eu não sei, mas quem está naquela lista ali... Você sabe o que isso aponta? Por que você acha? A graça de Deus superabundou a vaidade, o pecado, os erros, a inconsequência de Jefté. E essa notícia é boa demais para você e para mim também. Porque a graça de Deus pode superabundar os seus e os meus pecados, os seus e os meus erros, os seus e os meus equívocos, não importa o quão grave eles sejam, não importa se você é o pior inimigo da história do povo de Deus. Essa é a dimensão da grandeza do amor de Deus. Eu quero concluir com essa frase já tradicional, essas frasezinhas, né? Muitas vezes nos relacionamos com Deus como crianças mimadas e imaturas, crendo que podemos comprar aquilo que nos foi dado por absoluta graça e misericórdia. Acorde, não tem nada a ver com seu mérito, mas com a grandeza do amor daquele que nos salvou. Acorda! Não tem nada a ver com o seu mérito, mas com a grandeza do amor daquele que nos salvou. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Deus, porque esse texto é duro, pesado, difícil, quase que intragável, Deus, mas ainda assim nós conseguimos perceber como ele é importante em nossas vidas, como esse texto revela o nosso coração, como esse texto revela os caminhos errados que temos caminhado, como esse texto revela a maneira errada que temos nos relacionado contigo, Pai. Obrigado por esse alerta, obrigado por esse chamar a atenção, e sobretudo, ó Deus, obrigado porque esse texto nos ensina que a sua graça é maior do que tudo. Esse texto nos ensina que o Senhor nos salvou apesar de nós. Esse texto nos ensina que não depende de nós, mas da grandeza do teu amor. Por isso, Deus, nós te louvamos, e por isso, Deus, eu peço ao Senhor, aplica essas verdades em nossos corações, para que nós possamos sair daqui com esperança, nós possamos sair daqui com alegria, nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, porque é a tua graça que nos alcançou, é a tua graça que nos sustenta, e é a tua graça que nos dá força para caminhar. Em nome de Jesus, ó Pai, dispensa essas verdades sobre nós. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.